Gabriel Brito, Cripto na Rotina, e nesse vídeo eu vou dar a minha opinião mais sincera possível, como você já está acostumado, sobre day trade. Para mim isso é uma grande perda de tempo, perda de dinheiro, principalmente se você for iniciante, sai fora disso, é furada. Primeiramente, por que é uma perda de tempo? Porque você tem que ficar olhando o gráfico o tempo inteiro. E eu que trabalho em escritório, né, eu vou algumas vezes para o escritório durante a semana, tenho meu trabalho, tenho reuniões, tenho que produzir vídeo aqui pro canal, tenho que editar vídeo aqui pro canal, tem milhares de coisas para fazer na minha semana. Ficar olhando o gráfico ali para ver se está na hora de comprar ou vender, para mim não dá, assim, no meu dia a dia não dá em termos de tempo. A maioria das pessoas que vê aqui o canal é entre 25 e 44 anos, pessoas que estão aí trabalhando, fazendo as coisas, a maioria delas trabalha fora de casa também. Poucas pessoas aí que trabalham home office, mesmo se trabalham home office, também tem que trabalhar ali, não tem tempo para ficar somente focado em gráfico. Então, em termos de tempo, também é muito difícil você otimizar as duas coisas, porque você tem que ficar ali acompanhando o gráfico o tempo inteiro. E às vezes um deslize você perde a operação, e aí, de repente, aí é aquela operação que daria o gain do seu mês. Né? Porque principalmente a operação de tendência, às vezes você vai tomar muito loss, você vai perder 60% das vezes, e os 40% que você ganha, você paga os 60% que você perdeu. E aí você perde uma ou duas operações ali, que seriam as operações do mês, você fica com um mês negativo por conta disso. Então tem esse problema, que é muito difícil aliar o trabalho junto com o day trade. Você tem muita dificuldade para isso, tá? Pelo menos eu tive. Eu tinha que ficar fazendo meu trabalho com um olho no gráfico ao mesmo tempo. Isso estava prejudicando a minha performance e também não me dava uma recorrência. Porque para mim o day trade é o seguinte: eu quero entrar no day trade para poder ter uma recorrência de ganhos do que eu não tenho no position trade. Position trade eu dependo do ciclo de alta ou do ciclo de baixa no início ali para mim entrar e surfar toda aquela onda de alta ou de baixa, né? Já no day trade não, no day trade eu posso fazer várias operações ali e fazer um giro maior e aí tentar ganhar mais dinheiro aí com um maior número de operações. Mas aí, com a base no que eu tive, né, de experiência, poucas operações, mesmo que não é uma recorrência mensal, dá muito mais dinheiro, né? Faz muito mais sentido, pelo menos para mim, do que eu ficar brigando ali contra o preço, né? Fazendo várias operações com um ativo que nem é meu. Eu estou operando um contrato, né? Eu estou alavancado num contrato que nem é meu aquele ativo, né? Do que se eu tivesse com um ativo propriamente dito, né? Eu compro o ativo no início do ciclo de alta, jogo para minha carteira e vendo quando tiver aí na euforia máxima, né? Quando o mercado tiver muito eufórico, né? Então aí eu faço o meu lucro, né? Que foi o que eu fiz no ciclo passado, vou continuar fazendo nesse ciclo e nos próximos ciclos que virão também, que é o que deu certo para mim. Então, para mim, não faz sentido eu fazer 60 operações no mês, sendo que eu posso fazer duas, três no ano e ganhar muito mais dinheiro. Então, eu posso otimizar esse tempo que eu ficaria olhando o gráfico para abrir uma nova empresa, para fazer mais coisas no meu trabalho, para produzir mais aqui para o canal, para fazer um novo curso, para fazer milhares de coisas que eu posso fazer nesse tempo extra que me sobra, que eu não vou ficar olhando o gráfico. Então, tem até um viés de vício, né? Da pessoa que faz day trade, né? Um vício, às vezes, tão grande quanto a galera que opera opção binária, que faz jogo ali na Blaze, que joga jogo do Tigrinho, essas coisas. Às vezes é uma coisa ali de dopamina mesmo, né? Que você tem aquela sensação de prazer quando você tem um ganho. Aí você posta lá no seu Instagram. Eu já cheguei a fazer isso também. E hoje, minha opinião é de que isso é muito mais um massageador de ego do que qualquer outra coisa. Você tem um ganho, joga lá no Instagram, olha, ganhei, olha como é que eu sou foda. E aí você vai olhar o PNL no final do mês, está negativo. Então não valeu de nada você ter feito uma operação muito boa, sendo que você não conseguiu replicar isso durante o mês e ter uma performance boa. E já gastei muita vista fazendo backtest, fazendo as operações. Às vezes estava dentro do carro com um gráfico aberto ali, com risco de sofrer um acidente. Putz, para mim é um tempo muito jogado fora e que eu não vou poder recuperar mais. Então, para mim, o tempo hoje ele é o ativo mais precioso que eu tenho, até mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro, se eu perder, eu recupero trabalhando. Agora, o tempo não. Perdi o meu tempo ali, não volta mais. Perdi horas do meu dia, às vezes dias do meu dia que não vão ser recuperados nunca mais. Tá? Então, primeira coisa relacionada a essa parte de tempo. Segunda coisa relacionada a taxas. Pouca gente fala, mas você tem uma taxa extra quando você faz futuros alavancado. Você tem uma taxa chamada funding rate, que depende ali do momento que está o mercado. Às vezes quem está em long paga para quem está em short, às vezes quem está em short paga para quem está em long. É uma taxa extra ali que você tem além da taxa da corretora. A única corretora que valeu a pena para mim operar em termos de que se eu ganhar, a maior probabilidade
é que depois do funding rate da taxa da corretora eu ainda conseguisse aí sair com ganho da operação foi a MaxC, mas aí tem um outro problema também na MaxC que eu já falei aqui no canal e vou falar aqui brevemente nesse vídeo também. Vou deixar o vídeo aí no comentário fixado para você poder ver aí os dois vídeos que eu fiz sobre a MaxC. Então a única corretora em termos de spread, né, de taxa ali que valia a pena para mim operar era a MaxC, porque eu tentei operar na Bybit e aí com a taxa da Bybit de compra e venda que eu operava mercado e aí mais a taxa do funding rate, eu saía no negativo mesmo tendo acertado a operação, mesmo com um ganho na operação. Então para mim não fazia sentido ali, por exemplo, operar na Bybit futuros por conta disso. Aí eu migrei para a MaxC e tal. E aí tem o problema, né, de corretoras, principalmente corretoras menores assim, que é a questão da confiabilidade. Você precisa confiar em uma corretora que às vezes está num paraíso fiscal, que você não sabe nem quem é o CEO da corretora. Como no caso lá da MaxC, que as pessoas divergem, né, se a corretora tem sede em Singapura ou Seychelles e tal. Para mim era Seychelles, o que está no LinkedIn deles é Seychelles. Mas aí várias polêmicas aí na corretora e tal. E aí a questão de manipulação de gráfico, né? Você está operando com a contraparte sendo a corretora, não uma outra pessoa, que era o que a MaxC está sendo acusada aí, que eu fiz vídeos falando sobre isso, tá? Minha experiência lá foi normal, não tenho do que reclamar quanto a isso, mas muitas pessoas falando sobre isso, né? Que é como se fosse um sistema de opção binária lá, né? Você está operando um gráfico da corretora, não é o gráfico do ativo em si, não posso afirmar isso, mas você tem esse risco com exchanges menores, como a MaxC, né? E principalmente em exchange aí da Deep Web que abre e fecha no outro dia, né? Que eu sei que você opera para fugir da Receita Federal, eu sei, eu te conheço, né? Então você corre esse risco, né? De primeiro estar operando num gráfico muito curto, que você tem muito mais chance de errar, com muito mais ruído, muito mais chance de perder dinheiro do que ganhar dinheiro, em um gráfico que pode ser manipulado, de uma corretora que pode sumir amanhã com seu dinheiro, que tem sede, sei lá em que lugar, num país que foi fundado ontem, que você não sabe nem como é que funciona a legislação daquele país. Então você já tem essa questão, e além da perda de tempo, que você vai ter que ficar vendo milhares de indicadores, vídeos, pagando cursos para aprender a operar, e isso não vai levar a um resultado que, se você fizer comprar o Bitcoin, que seja no início do ciclo de alta, quando a média apontar para cima, você vai ganhar mais dinheiro com essa galera, com uma operação só. Então, em termos de otimização de tempo e esforço, e todos esses pontos para mim não fez sentido. Operei com sala automatizada, que foi a 3R Trader, deu muito errado também. Comecei ganhando um dinheirinho lá, estava dando bom, aí aumentei a mão e aí eles tinham uma assertividade de mais de 80%, mas aí uma operação errada que eles fizeram foi 10% lá do que todas as pessoas que seguiam eles tinham, inclusive eu, né? Eu perdi, se eu não me engano, uns 10 mil reais com essa brincadeira aí. Aí eu fui na uma sala de sinal manual da Cripto Brasil Oficial, que eu fiz o curso da Cripto Brasil, aprendi algumas coisas lá, mas também não me deu recorrência, também não me deu o que eu buscava, né? O que eu sempre busquei no day trade, né? Que é uma recorrência de ganhos para ter uma renda extra, poder fazer um vídeo aqui para o canal, olha, tem essa estratégia de day trade que dá certo, que funciona, que você pode tirar uma renda extra. O meu objetivo em estudar, em ter a pele em risco de day trade era para trazer aqui um conteúdo aqui no canal, mas que você está vendo esse vídeo porque realmente não deu bom. E aí, beleza, fiz o curso, ganhava aqui, perdi ali no final. Tudo que eu fiz, a verdade é essa, tudo que eu fiz relacionado a day trade tinha ganhos às vezes, aí perdia, mas no geral sempre dava negativo. Alguns meses deu positivo e tal, mas no geral, pegando um contexto maior de 3, 6 meses aí, sempre dava negativo. Mesmo com os backtests dando positivo, né? Então, para mim não valeu a pena nesse sentido. E aí, lá na Cripto Brasil ainda, eu cheguei a assinar a sala de sinais deles, que era basicamente copiar e colar as operações do trader deles, que era muito lucrativo, que postava lá toda hora no Instagram. O cara era só amarra, assim, cara de cara que ganhava dinheiro mesmo, de rico e tal. Você precisava ver. E aí, beleza. Assinei a sala de sinais deles, entrei, putz, deu um gain logo de cara. Deu um gain na primeira operação que eu peguei. Aí tomei um loss, aí acho que foi um gain, e aí o resto foi tudo loss. E aí, eles não tinham uma plataforma como a Hotmart, a Eduz, QIFI, por exemplo, intermediando, né, essa compra. Você enviava o Pix para eles, eles liberavam acesso a um grupo do Telegram e você seguia as operações. Tudo o contato ali no Telegram, até o curso era no Telegram também, não tinha uma plataforma. Aí eu pedi o reembolso, porque só estava perdendo dinheiro. Eu operei com $100 para testar, perdi $54
acho que foi 50, 54 dólares, não lembro, mas aí cerca de 50% do que eu tinha investido, por causa que os sinais só davam loss, eram sinais ruins, né? Parecia que nem sabia operar, né? A verdade é essa. Aí só estava perdendo dinheiro. Pedi um reembolso, nunca me responderam. E aí, provavelmente, nunca tiveram uma contratação de uma plataforma assim, porque se eu fosse lá na Hotmart e falar, não gostei dessa sala de sinais, não gostei desse curso, quero meu dinheiro de volta. A plataforma ia intermediar esse reembolso para mim, né? Mas como eu fiz diretamente, não aconteceu. E aí, depois de um tempo, né, eu não renovei, né? Lógico, né? Eu só fiquei um mês lá na sala, não renovei. E aí, depois de um tempo, eu fui olhar lá, acho que no mês seguinte eu fui olhar. Não, acho que foi antes do mês acabar, eu fui olhar as operações para ver, né, as operações antigas e tal. E aí, as operações que eles tinham perdido, eles excluíram do grupo. Eles excluíram completamente as operações do grupo. E aí, quem entrava no grupo via somente operação com gain. Ah, gain de 50%, gain de não sei quantos por cento. A pessoa entrava e ficava doida, né? Falava, putz, estou no lugar certo, vou ganhar muito dinheiro aqui. Só que não, as operações estavam dando operações com ganho, lógico, mas também estava dando operações com loss, operações com perda. Mas aí eles excluíram, né, as operações com perda para parecer que eles estavam ganhando muito dinheiro. E aí no Instagram eu vi um dos clientes deles, né, pelo menos se diz lá no comentário, que eles foram liquidados e que pediram emprestado dinheiro com os clientes para poder voltar a operar. Então mostra que, assim, esse é um dos casos, é um caso que aconteceu comigo, que eu estou vendo aí a repercussão de outras pessoas, né? Depois de muito tempo que eu fui pesquisar de novo essa empresa, e aí eu vi esse caso. E aí tem muito caso assim, com certeza, né? Se você já passou por algo assim, pode colocar aí nos comentários. Então, assim, com terceiros, né? Com a 3R Trader e com a Cripto Brasil, acho que as duas nem estão no mercado mais, né? Porque deu totalmente errado, né? O operacional delas. E operando por conta própria, vendo vários indicadores, vendo cursos e tal, nunca cheguei numa consistência, porque para mim o objetivo do day trade vou ter um esforço maior, vou ter que ficar mais tempo ali no gráfico, mas vai valer a pena, vou ter uma, digamos, uma renda extra, né, no mês. Não deu certo, né, operação manual também, e aí eu não posso afirmar que todo mundo que opera day trade perde dinheiro, que todo mundo que vende alguma coisa nesse mercado, eles são desonestos. Eu não posso afirmar isso. Mas a maioria, sim, a maioria não ganha dinheiro de verdade e ganha muito dinheiro vendendo curso ou sala de sinal para as pessoas. Essa é a verdade. Soma-se ao fato de que a corretora pode te sacanear também, bloqueando seus fundos. Você tem esse risco, né, de um terceiro, né, de estar operando numa corretora, principalmente essas corretoras aí de paraíso fiscal, você não sabe nada sobre elas, que pode simplesmente acabar no outro dia, igual aconteceu com a FTX, por exemplo, que era a segunda maior. Imagina essas corretoras de fundo de quintal aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, alguma pode quebrar. Né? Como toda hora eu vejo aí nos portais de notícias, corretora que trava o saque, corretora que pegou dinheiro do cliente e foi operar e perdeu dinheiro e aí ficou insolvente e tal. Então você tem esse risco, perda de tempo, enfim, tem muita coisa ali no day trade que para mim não fez sentido, né? E a maneira como eu ganhei dinheiro no mercado foi position trade, comprar no início da tendência de alta e carregar esse ativo, fazendo realizações no caminho, né? Para não ficar ali com aquela euforia, né, do ativo estar subindo e eu não ter realizado nada e perder o meu ganho, né, naquela operação. E aí eu fico às vezes meses exposto no ativo. E a galera que faz swing trade também ganha muito dinheiro, porque fica dias, semanas, às vezes meses também na operação. Então, menos operações com mais qualidade é melhor do que mais operações, né? Você ter uma maior quantidade de operações e fazer operações dessa forma, tá? E aí, o meu objetivo com esse vídeo é poder falar minha experiência, até porque muitas pessoas. Day trade é um tema muito quente, né? As pessoas procuram muito sobre isso. E tem sempre gente nova entrando no mercado e caindo na lábia de pessoas desonestas desse mercado, que só querem empurrar coisas que não vão fazer as outras pessoas ganhar dinheiro, e elas sabem disso, mas fazem somente para elas enriquecerem. Tá? Então, se a sua verdade for diferente da minha, se a sua experiência com day trade foi diferente da minha, coloca aí nos comentários, está aberto aí para você poder dar a sua opinião. Mas o que eu passei no day trade foi isso, tá? Não recomendo, para mim é furada total, perda de tempo e você vai ganhar muito mais dinheiro com outras estratégias do que day trade. Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado.